Você sabia que o automonitoramento é a peça central no processo de perda de peso? Ele é associado à nossa autorregulação e ele permite que a gente monitore o nosso avanço em busca de um objetivo específico no processo de mudança de comportamento e construção de hábitos. O automonitoramento é o primeiro passo quando a gente pensa em avaliar o progresso, em avaliar o meio do caminho, avaliar o que deu certo, o que não está dando certo, recalcular a rota. Meu nome é Bruna Boaventura, sou nutricionista, cientista e professora de nutrição, e hoje a gente vai explorar de uma forma mais profunda sobre os benefícios do automonitoramento e como executar eles com os nossos pacientes. O automonitoramento ele é essencial quando a gente busca construir novos hábitos ou ainda desconstruir hábitos que não são mais necessários. Ou seja, para modificar hábitos é essencial que a gente tenha algum mecanismo de avaliar a nossa autorregulação, ou seja, o automonitoramento de diferentes formas que a gente vai ver aqui hoje, ele permite que a gente avalie o processo. E todo o processo de construção de um hábito, ele precisa de alguma coisa que a gente consiga mensurar, né? Algo que seja possível amarrar e avaliar esse percurso. Fazendo uma analogia, por exemplo, com economizar mais dinheiro ou ter um montante X na conta. A gente precisa avaliar onde, por exemplo, a gente gasta o dinheiro, da onde a gente recebe, quanto a gente recebe, quanto que a gente já conseguiu economizar até agora, quanto que ainda falta para o objetivo que a gente almeja alcançar. Então, quando a gente pensa em conquistar algo lá na frente, a gente precisa desse processo de monitorar o percurso, monitorar o processo. É ali que vem a estratégia do automonitoramento na perda de peso, que é uma estratégia muito utilizada nos estudos científicos. Todo o processo de mudança envolve um foco atencional, ou seja, a gente precisa direcionar a nossa atenção para aquele processo que a gente está se dedicando para alcançar um objetivo lá na frente. Ou seja, o automonitoramento ele é essencial para a gente colocar atenção para aquele processo, para aquele modelo de mudança. Além disso, depois que a gente, digamos, conquista o hábito que a gente tanto queria ou o resultado que a gente tanto queria, o automonitoramento ele permite manter o resultado. A gente sabe que muitas vezes o que a gente mais observa é o reganho, quando a gente verifica a questão da perda de peso, o reganho é o maior problema que a gente encontra. Na verdade, quando a gente pensa em sobrepeso e obesidade, o maior problema de saúde pública que a gente tem é que as pessoas elas não conseguem manter o resultado da perda de peso. Então, o reganho é algo que a gente precisa combater. E o automonitoramento, se manter atento no dia a dia, nas atividades diárias, no consumo alimentar diário, nos hábitos diários, permite com que a pessoa consiga analisar o dia a dia, que a pessoa consiga se manter no seu resultado. Porque quando simplesmente, ok, conquistei tal objetivo, tá, e daí? E depois de um certo tempo, será que não volta a comportamentos e hábitos antigos? Então a gente precisa utilizar a estratégia de automonitoramento mesmo depois de ter alcançado um resultado, porque isso vai permitir com que a gente consiga manter aquele resultado. É o famoso orai e vigiai. Um dos principais automonitoramentos que a gente utiliza no processo de perda de peso é o automonitoramento do consumo alimentar. Ou seja, quando a gente objetiva a perda de peso, a gente sim está falando numa restrição calórica, num aumento de gasto calórico, mas a gente precisa conseguir tangibilizar esses números. Muitas vezes as pessoas não têm noção de densidade calórica ou custo-benefício calórico. Esse alimento tem tantos gramas. É difícil muitas vezes as questões de medidas caseiras. Uma fatia fina, para mim, muitas vezes é diferente da fatia fina do meu paciente. Então, a gente precisa tangibilizar um pouco essa questão do consumo alimentar. E isso vai auxiliar nesse processo de perda de peso, porque a gente vai ter um maior controle do que está, de fato, entrando. E quando a gente pensa em gasto, a gente pode também monitorar a questão do exercício físico. O automonitoramento, inclusive, além de a gente utilizar para a parte de consumo alimentar, ele também auxilia quando existe algum tratamento farmacológico associado, porque o automonitoramento ele vai fazer com que a pessoa também
tem o hábito de tomar o medicamento sugerido. A gente pode utilizar como estratégias de automonitoramento tanto registros alimentares, é bastante comum registros alimentares em papel, mas a gente vê hoje novas formas de registros alimentares, então sim, pode ser num formato de um diário alimentar, de um caderninho, anotar o que foi consumido, que pode ser em medidas caseiras, pode ser também feito um registro fotográfico, onde se tem as imagens dos alimentos que foram consumidos. Outra forma também bastante atual é utilizar aplicativos para isso, então a gente tem vários aplicativos no mercado que são justamente para automonitorar o consumo alimentar. Então existe ferramentas para diversos gostos e a gente vai utilizar da melhor estratégia que o paciente ele consegue executar. Uma das vantagens do automonitoramento do consumo alimentar é avaliar o custo-benefício. Então é óbvio que a gente não está aqui falando de comer o dia inteiro uma barra de chocolate que equivale às calorias que foram propostas no plano alimentar. Mas a gente está falando aqui de dar um poder de decisão maior para o paciente. O custo de comer um pastel frito em relação a um pastel assado, por exemplo. Então, o paciente tendo também esse domínio, essa análise numérica que a gente está aqui, sim, falando em calorias, mas é uma forma também de dar protagonismo no processo de escolha. Existe também toda essa questão de entrada e saída, né? Então a gente tem sim que buscar um déficit calórico quando a gente almeja perda de peso, então comer menos calorias, né? Comer uma quantidade de calorias menor do que se é habitual, mas também gastar mais. Então é óbvio que cada profissional vai ajustar esses tempos, né, de quando inserir, enfim, a atividade física, mas quando a gente tem noção numérica de quanto a gente gasta, de quanto a gente consome, a gente consegue ter uma noção também se a gente está num déficit calórico de fato. E por último, uma outra forma de monitorar o consumo alimentar é através da pesagem de alimentos. Aqui eu não estou falando para pesar tudo que a pessoa come em todas as refeições, levar para a festa de aniversário, para o casamento, não é isso. Mas quando a gente tem uma noção da gramagem dos alimentos, porque como eu falei antes, as medidas caseiras elas às vezes são um pouco difusas, às vezes as pessoas têm dificuldade em quantificar, isso é médio, grande, pequeno, fino, uma colher de sopa rasa, cheia, isso tudo acaba dificultando. Então conhecer um pouco das medidas dos alimentos auxilia, por exemplo, a quantificar, por exemplo, o quanto de carne eu estou consumindo, quanto de arroz, e assim isso ajuda a pessoa a ter uma análise mais tangível do quanto que está sendo de fato consumido. E por último, o automonitoramento corporal. Esse é um automonitoramento que auxilia a gente a avaliar a evolução do processo. Então, quando a gente faz um tratamento para sobrepeso, para obesidade, que a gente objetiva, sim, a perda de peso, a gente vai avaliar por diferentes variáveis, inclusive a qualidade de vida, o bem-estar, mas a perda de peso, ela é uma variável, um desfecho principal que a gente busca nesse processo. Sendo assim, a gente precisa avaliar se esse objetivo primário, se a perda de peso, ela está acontecendo com o tratamento prescrito, com as estratégias que estão sendo realizadas. Além disso, quando a gente monitora, por exemplo, o nosso peso corporal, a gente consegue também entender as flutuações hormonais, entender como que um final de semana ou férias, né, deixadas ao acaso podem impactar no peso, ou então seguir o plano alimentar por tantos dias teve um certo benefício. Então a gente consegue tangibilizar um pouco a evolução do processo. E aí a gente pode fazer o automonitoramento corporal, sim, por balança. Então a gente pode utilizar a balança. Muitas vezes as pessoas têm um trauma de balança, passam longe da balança. Então, nem sempre a gente pode utilizar esse instrumento, mas eu gosto muito de trazer a ideia de que a balança, ela é como se fosse um termômetro. O termômetro a gente coloca e a gente avalia se o indivíduo está com febre, por exemplo, e se está com febre a gente vai fazer algo a respeito. E a balança, ela pode ser mais ou menos nessa perspectiva, ou seja, a gente avalia se
tá dando certo, se aquele tratamento está efetivo, ou se, por exemplo, não tá, ou teve muito aumento de peso, e aí fazer algo a respeito. Quando a gente monitora o peso corporal, a gente consegue ligar um pisca-alerta, opa, dessa maneira eu estou aumentando de peso, ou nossa, dessa maneira eu estou conseguindo reduzir o peso. A balança pode ser sim um excelente instrumento, mas como eu falei, não é para todo mundo, a gente precisa avaliar caso a caso. E muitas vezes pacientes que tenham transtornos alimentares ou características de transtornos alimentares, a gente pode utilizar outros instrumentos de monitoramento corporal. Outra forma de monitorar o avanço nas medidas corporais é através das circunferências. Então, pode-se medir circunferências da cintura, do quadril. Outra forma também pode ser registros fotográficos. Então, a pessoa ela pode registrar fotos de frente, de lado. Então, consegue se avaliar ou ter um panorama geral desse processo de mudança. Em relação à balança ainda, uma das estratégias que a gente utiliza é uma pesagem mais frequente. Então, não estou aqui falando para pesagem de todos os dias, mas uma vez por semana, 2 vezes por semana, em dias alternados, pode auxiliar para entender um pouco esse processo, a avaliar a evolução. Eu gosto muito de sugerir que os pacientes se pesem na sexta-feira, porque muitas vezes mostra não digo sacrifícios, mas a atuação, a execuibilidade do plano alimentar durante a semana, e aí talvez dê um ânimo para o final de semana, sustentar mais os desafios que vem no final de semana. Mas cada paciente vai encontrar um momento perfeito, um dia mais interessante para quando existe a pesagem através da balança. Independente de não ser através da balança, a gente tem que utilizar alguma estratégia de monitoramento. As estratégias de monitoramento é o que vão nos dar um feedback, dizer se de fato o que a gente prescreveu, as estratégias que a gente está utilizando estão dando certo de acordo com o objetivo traçado. Qualquer estratégia de monitoramento corporal, seja peça de roupa, seja registro fotográfico, seja balança, seja fita métrica, qualquer uma delas, a que o paciente se sinta mais confortável, é uma estratégia a ser utilizada. Sendo assim, o automonitoramento ele é essencial para que o paciente ele se sinta no controle do processo de mudança dele. Ou seja, ele está buscando a perda de peso e ele consegue avaliar e ser protagonista e responsável nesse processo de mudança. E o automonitoramento ele também facilita para que não se leve tudo pelo lado emocional. Muitas vezes anotando, registrando, batendo foto, a gente consegue ter mais análises por fatos, números, o que facilita não deixar todas as decisões para questões emocionais ou depender apenas da emoção para decidir. Quando a gente tem um automonitoramento adequado, o paciente frequentemente ele relembra o objetivo final dele, ele atualiza, ele se mantém engajado naquele objetivo final que ele tanto quer. E isso é essencial quando a gente pensa no processo de perda de peso. Relembrar os motivos pelos quais a pessoa está inserida, está dando atenção para aquele processo, é essencial para a manutenção daquele processo de mudança, que não é simples, não é rápido, ele é sim complexo, ele é de longo prazo. E quando a gente faz um automonitoramento adequado, a gente também consegue ajustar a rota. Será que eu preciso mudar as estratégias? Será que eu preciso ajustar o consumo alimentar? Enfim, o que pode estar talvez prejudicando ou o que realmente está facilitando? Então, a gente consegue dar subsídios para que a gente consiga identificar o que está sendo positivo no tratamento e o que pode ser melhorado. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal.